Caçadores de Destinos. Patrocínio China Park Eco Resort. Lugar de gente feliz. Sejam bem-vindos ao Caçadores de Destinos. A nossa temporada especial Verão nas Cidades Excelentes continua. E hoje nós estamos em um município que eu acredito que só de ouvirem esta frase aqui, vocês vão saber qual é. É doce, 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 parece que tem mel. Viemos a Marataízes, a pérola capixaba, a terra do abacaxi pérola. O município ficou em destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes, nos pilares sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Marataízes fica a cerca de 130 quilômetros de Vitória, capital capixaba. No nosso mapa do turismo, está na região da costa e da imigração. Na década de 1920, a ferrovia trouxe turistas para o litoral sul capixaba e Marataízes se consolidou como o primeiro balneário turístico do Espírito Santo. Em 1960, foi o auge do turismo por aqui e foi aí que Marataízes ficou conhecida como a pérola capixaba. Na década de 1970, o abacaxi se tornou uma força da economia local. Hoje, centenas de famílias vivem direta ou indiretamente do cultivo da fruta. E a fruta também se tornou força para o turismo. Hoje, quem visita Marataízes não se contenta só em experimentar o abacaxi que é doce, doce, que parece que tem mel. Tem que imergir na cultura local. Hoje a gente está estudando um jeito de fazer esse turismo vir conhecer a lavoura, né? O povo já vem para Marataízes pela fama do abacaxi. O abacaxi de Marataízes, que é muito doce, então muita gente vem aqui, Marataízes, mas ainda não está, assim, conhece algumas lavouras, mas estão começando a surgir produtos de abacaxi e eu tenho certeza que de agora em diante a população local está entendendo que isso gera renda e está começando a partir para esse lado, fazer produtos com abacaxi de Marataízes. Aqui a gente tem uma lavoura de mais ou menos 1 hectare, né? Aqui 1 hectare é 30 mil plantas, né? Mas eu tenho outras também da mesma idade, que eu já até colhi algumas. A gente planta em média aí de 100 mil plantas por ano, né? Só que o abacaxi ele demora de 1 ano e meio a 2. Então, você planta no primeiro ano, você não vai colher nada, você só vai colher no segundo ano, então no segundo ano você planta de novo e aí todo ano você vai ter fruta. A safra do abacaxi, ela ocorre normalmente de outubro a dezembro. Essa é a safra, a nossa safra aqui. Mas você consegue colher temporão, que sai fora de época, você consegue colher induzido, se a planta estiver formada, pronta para ter o fruto, você vai lá, induz e colhe fora da época. E com qualidade também. Vou dar uma dica para dona de casa cortar o abacaxi com facilidade. Ela vai fatiar ele, antes lava ele primeiro, fatia, né, com casca. Depois de fatiado, vai estar as fatias separadas. Ela vem e tira essa casca com facilidade, não perde nada da fruta, aproveita tudo da fruta. E ela pode aproveitar a casca também. Esse abacaxi ela pode aproveitar a casca. Suco, dá para fazer chá? Fazer um suco, fazer o chá, botar ela de molho, beber aquela água no outro dia. Isso é remédio para rins, para pressão, é excelente. Maravilha. E o senhor consegue agora fazer isso aí? O senhor ensinou? Agora a gente vai descascar ele num formato que eu sempre fiz quando eu saí com meu pai para Piúma. A gente ia para Piúma vender abacaxi na praia, né? Então a gente saía na orla, meu pai com a Kombi, né? A gente parava na beira da orla, meu pai descascava o abacaxi, né? O cliente estava na praia, queria comer o abacaxi, ele descascava e o freguês saía comendo. Vou fazer aqui desse jeito aqui, desse jeito. Aí, ó, esse corte ele fazia. Parece que vai cair.
entregava esse abacaxi na mão do cliente, o cliente saía pela praia comendo abacaxi. Eu vou fazer a primeira teste. Eu quero fazer também. Pois é, claro. ó, ele tirava o gomo do abacaxi, assim, ó, muito fácil, que as fibras dele para baixo, ó, faz assim, tirava, o cliente saía comendo, os outros viam, perguntavam: onde que tem esse abacaxi, moço? Da onde tem esse... ali no carro tem um rapaz vendendo. Que estratégia, hein? As pessoas iam pro carro e a gente vendia 500 frutas em 2 horas de serviço. Um vendedor nato. Bom, né? Não? E o Edson, gente, ele não vende só o abacaxi in natura, não. Tem o famoso Maracaxi. Maracaxi. Agora a gente vai ver. Agora o abacaxi de Marataízes está na garrafa. Desse mesmo jeito, puro, sem adição nenhuma. E agora a gente vai ver como produz, né? Isso aí. Então, bora conhecer a agroindústria familiar do Edson, responsável pela produção do Maracaxi. Pois é, Camila, aquele abacaxi que você comeu lá na roça, Delícia! agora tá aqui, ó. Agora você vai experimentar ele aqui dentro. Só se for agora. É o abacaxi líquido, né? Isso aí. Delicioso. Já pronto, né? Sem aquela dificuldade de descascar, né? Gente, Maracaxi de Marataízes. Hoje ainda tem muito mais passeio em Marataízes. Antes de a gente ir para o intervalo, eu quero mostrar para vocês as famosas falésias aqui da cidade. Conta a história que antigamente os visitantes europeus desenhavam nos mapas as falésias, que eles chamavam de barreiras vermelhas. O Caçadores de Destinos volta já já, não saiam daí! Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. O Caçadores de Destinos está de volta em mais um passeio da nossa temporada especial Verão nas Cidades Excelentes. Hoje nós estamos em Marataízes, no litoral sul capixaba. Por aqui a diversão é diversificada. São 23 quilômetros de praia e lagunas propícias à prática de esporte, lazer e outras atividades turísticas. Aqui nós estamos na Praia Central, uma das mais famosas do município. E a segurança aqui em Marataízes está reforçada neste verão. Os guarda-vidas monitoram as praias e tem câmeras de vídeo monitoramento espalhadas pela orla. Marataízes tem 32 guarda-vidas. Com relação ao vídeo monitoramento, 81 câmeras fazem a vigilância de pontos de maior fluxo de veículos e de locais com maiores índices de criminalidade. Também há câmeras que realizam a leitura de placas, auxiliando na identificação de veículos com restrição de furto ou roubo.
E sabem o que é comum por aqui também? Acampar. Marataízes faz parte do álbum de fotos e de memórias de muitas famílias que têm a tradição de passar os verões aqui na cidade, assim ó, nas barracas. E aqui, o Camping do Siri é o cenário de lembranças de muita gente. O camping existe há 48 anos. São mais de 150 mil metros quadrados de área que concentram 10 áreas de camping, pousada e chalés. Ele fica aberto o ano inteiro, mas é no verão, é claro que isso aqui bomba. Cabem até 3.500 pessoas ao mesmo tempo por aqui. Aqui tem restaurante, lanchonete, pizzaria. Para as crianças tem recreação o dia inteiro e para os adultos tem até boate. E uma praia para todas as idades que parece até particular. O seu Adilson, gente, conheceu o Camping do Siri há pouco tempo, né, seu Adilson? Só quantos anos? 2003. Ah, É pouco tempo, 23 anos, né? Vai fazer. vai fazer 23 anos. Isso. E aí, conheceu e pelo visto se apaixonou? Conheci e fiquei, né? Gostei e fiquei. Aí a gente vinha mais, pessoal, eu era agregado, né? A gente vinha um monte de família, aí depois a gente foi se separando, porque o pessoal foi casando, todo mundo teve filho, teve neto e tal. Aí eu tenho um amigo meu que está, aprendi com ele, Vitônio, que está ali, e eu fico aqui do lado dele aqui para a gente dar sempre uma mão ao outro. E costuma vir o quê? No verão, Só bem no feriado? verão. Eu fico 3 meses. 3 Eu meses? cheguei aqui 19 de novembro e só vou embora 19 de fevereiro. O ano passado eu cheguei dia 22 de novembro e fui embora dia 7 de março, porque o carnaval terminou dia 5. Aqui um fogãozinho de 4 bocas com forno, fazer um bolinho, alguma coisa, um bebedouro, água gelada, água normal, o armário da Dona Sandra ali para fazer botar as panelas dela, entendeu? E aqui é a barraca do meu filho, com minha nora quando chegar. Aqui é uma barraquinha de, como se fosse uma despensa, de botar os alimentos, botar as panelas, alguma coisa. E aqui, você pode olhar aqui. Aqui é o cafofo. Aí, ó. Aqui é o ninho de amor. Ê, vida boa, hein, seu Adilson? Benza a Deus. Enquanto seu Adilson curte o camping, nós seguimos nosso passeio. Bora pra Lagoa do Siri. E a Lagoa do Siri é um dos principais atrativos turísticos aqui de Marataízes. Que tal curtir o verão de boa na beira da lagoa? A gente fala lagoa, mas vocês sabiam que isso não existe aqui em Marataízes? Na verdade, são lagunas, que são lagoas conectadas com o mar. As águas entram e saem de acordo com a movimentação da maré. É simplesmente uma delícia passar um tempo por aqui, gente. E no entorno tem vários bares e restaurantes que oferecem gastronomia de primeira. Olha, eu vou neste aqui, ó, porque a Dona Magnólia já está esperando a gente para ensinar um prato típico aqui de Marataízes. Dona Magnólia, gente, já tá aqui, ó, fritando alho. Ó o cheirinho. Estão sentindo aí?
Dona Magnólia, conta pra gente qual é o nome desse prato. Jambalaya. Jambalaya. E a senhora que criou, qual é a história dele? A história dele é que a gente mora na beira da praia, né? E beira da praia a gente sempre tem várias coisas, né? Como o sururu, como o peixe, como os ingredientes que a gente... Os frutos do mar. Os frutos do mar. Os ingredientes que a gente tem aqui. Aqui vai um pouquinho do coloral, que é feito aqui, né? Do urucum. E aí, que maravilha. Ele fica amarelinho assim, mas ele é feito em casa. Não tem nada de... industrializado. Não tem nada industrializado. Tá vendo? Picadinho. Esse molhinho, tomate cozinhou um pouquinho? Já cozinhou um pouquinho. E agora eu vou colocar esse peixinho que tá aqui. Qual é o peixe? Esses peixinhos que tá aqui são assim, é aproveitamento, né? Quem quiser fazer aproveitamento de um peixe que você corta, igual eu tô cortando hoje. Aí rabinho, asa, né? É os pedacinhos que sobra. E você coloca junto. Tá aqui os pedacinhos de peixe. Há quanto tempo que a senhora faz esse prato, Dona Magnólia? Tem muito tempo, quase que quando eu abri o restaurante. Né? E tem quantos anos já o restaurante? Tem 33. Antes era da mãe da senhora. A mãe da senhora foi a primeira empreendedora daqui da Lagoa do Siri, não foi? Sim, ela que ensinou tudo pra gente. Aqui tem cebolinha verde. Cebolinha e coentro, que a gente usa. Vai queijo ainda? Meu Deus do céu. Se você colocar o arroz muito cozido, na hora que eu colocar ali, ele vai grudar, empapado e tal. Então você tem que botar um arrozinho mais seco. Entendi. E aí ele vai puxar aquele caldinho e vai cozinhar ele mais. Pegar o gostinho. Pronto, agora é o queijo. Agora eu vou fazer o prato, vou colocar no prato e vai finalizar. Aprenderam? Maravilhoso, hein? Bandejinha. Olha, gente, que coisa triste, meu Deus. Abri ela. Dona Magnólia, eu achava que não dava pra ficar melhor. Prontinho. Agora vocês vão saborear. Que delícia. Obrigada, Dona Magnólia. E essa lagosta, gente. Docinho da banana. E com camarão. Jambalaya, gente, aqui na beira da Lagoa do Siri, em Marataízes, super recomendo. E o Caçadores de Destinos volta já já. Não saiam daí, eu vou ficar por aqui só mais um pouquinho. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Estamos de volta com o nosso passeio em Marataízes e a cidade tem um rico patrimônio histórico e cultural. E nós vamos conhecer parte dele hoje. Viemos até Barra de Itapemirim visitar a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Esta é uma das mais antigas igrejas da região. A construção dela começou por volta de 1872. Mas quem vai falar mais sobre toda essa riqueza histórica e cultural é a Larissa Machado, historiadora. Larissa, conta pra gente um pouquinho da história da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. A
Igreja dos Navegantes, ela é a mais antiga do município, uma das mais antigas do sul do Espírito Santo. Ela foi construída no final do século XIX, mais ou menos, aproximadamente 1872, a data estimada, e teve liberação para celebrar as primeiras missas e as primeiras cerimônias eclesiásticas no ano de 1886. Ela é construída a mando do Simão Rodrigues Soares, que era o dono de toda essa área aqui do porto. Um detalhe que a gente tem na arquitetura é as conchas, né, das janelas, o entorno das janelas, eles são com várias conchinhas que faz essa alusão às belezas que a gente tem aqui nas nossas praias. E não acabou não, tem mais história por aqui. Esse é o Palácio das Águias, tombado como patrimônio histórico aqui do município desde 1998. Era a antiga casa da família Soares. Esse palacete, né, ele existe desde o século XIX, mas nessa configuração de palácio, né, com essa arquitetura requintada e com todos esses detalhes e luxuosidade, vai ser no início do século XX que a família Soares vai reformar o casarão e transformar o casarão no palácio. Hoje o palácio funciona como a nossa biblioteca municipal, né? Reúne os acervos bibliográficos aqui do município, é aberto ao público. E nesse meio do caminho apareceram alguns mitos sobre ele, né? Por exemplo, que o porão do palácio era uma senzala, que é uma mentira, que o imperador Dom Pedro II dormiu no Palácio das Águias quando ele esteve aqui em Itapemirim, que é uma outra mentira. O Palácio das Águias nem existia no ano que Dom Pedro veio aqui, no período que Dom Pedro passou por aqui. E hoje é um patrimônio que a gente tem restaurado, precisa de reparos, precisa de obras, né, para reestruturar a restauração que foi feita, mas sem dúvida nenhuma é um dos patrimônios mais bonitos que a gente tem no sul do Espírito Santo. Bem em frente ao Palácio das Águas ficam as ruínas do Trapiche, um local que foi fundamental para o abastecimento do Espírito Santo no século XIX. O Trapiche é o maior símbolo da grandiosidade do sul do Espírito Santo no século XIX. Era o principal armazém que nós tínhamos aqui no porto da Barra de Itapemirim. O porto, né, de Itapemirim era o porto mais importante do Espírito Santo no século XIX, porque era por aqui que saía todo o escoamento de açúcar e de café. E eram esses dois produtos, os produtos que sustentavam a economia capixaba durante o século XIX, que vão fazer com que a economia do Espírito Santo tenha um avanço significativo. Ele foi construído em 1857, início das suas construções, pelo Barão de Itapemirim, que era um político e fazendeiro muito importante aqui da nossa região. Itapemirim recebia vários comerciantes de vários lugares do mundo e não havia aqui um local que pudesse recepcionar essas pessoas. Então, esse Trapiche também funcionava como esse local, tanto para o abastecimento quanto para essas reuniões e para esse controle fiscal do governo provincial. E aqui no Centro Histórico da Barra de Itapemirim foi inaugurado, agora no mês de dezembro, o Museu de Percurso. São vários totens que foram espalhados em patrimônios que nós temos aqui no nosso centro histórico. Esses totens estão no Palácio das Águias, aqui no Trapiche e na antiga oficina ferroviária, que também fica localizado na Barra de Itapemirim. E são totens que contam sobre a história desse porto, contam sobre a história desse território, dessa região. É uma parceria do SEBRAE com a Prefeitura Municipal e foi batizado de Museu de Percurso porque não se concentra em apenas um prédio, mas nós vamos passando pelos prédios e vamos aprendendo sobre essa história. Um prédio complementa o outro, um território complementa o outro, então por isso o nome Museu de Percurso. O Trapiche foi o primeiro prédio iluminado com energia elétrica do Espírito Santo. O sócio do Simão Soares, o Otto Stein, que era um alemão que residia aqui na Barra de Itapemirim, tinha negócios aqui no Porto da Barra, ele vai fazer essa iluminação, que vai ser um marco, né, na história do Espírito Santo, já que vai ser o primeiro prédio a usar a energia elétrica.
Que aula de história, hein? Que viagem pela história de Marataízes. E é assim, aqui no Porto da Barra, com o rio Itapemirim ao fundo, que nós terminamos o nosso passeio de hoje. Mais informações sobre o turismo em Marataízes, vocês conferem nas edições impressa e digital do Jornal Tribuna desse domingo e no site Tribuna Online. E ao longo da semana tem mais dicas de turismo em Marataízes na programação das rádios Tribuna FM, Vitória e Cachoeiro e Legal FM. Para conferir todos os destinos por onde a gente passeia no Caçadores de Destinos, é só seguir o meu perfil no Instagram, @CamilaRangel com a letra K, e tem também os perfis TV Tribuna Jornalismo e Tribuna Online. É isso, a gente se encontra no nosso próximo destino. Até lá! Caçadores de Destinos. Patrocínio China Park Eco Resort. Lugar de gente feliz.